Em 1830, o corpo de um cadete da Academia Militar West Point é encontrado. Augustus Landor é chamado para investigar, mas o que parecia à primeira vista uma calamidade comum, logo se complica ao perceber que o coração foi retirado do peito do falecido. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Nesse Filme. Nesse filme, em Hudson Valley, Nova York, o capitão Hitchcock chega à casa de Augustus Landor. Lá, ele diz que o superintendente Thayer solicita uma audiência com ele imediatamente. Sem muita escolha, ele vai até lá. Em sua chegada na Academia Militar dos Estados Unidos, lhe é falado que o governador disse que Augustus é um impressionante policial, que solucionou extermínios, capturou gangues e muito mais. Dizem que ele possui talentos como decifrar códigos, abafar motins e fazer interrogatórios sem o uso de violência. E também dizem que ele é viúvo há 3 anos. Em resposta, Augustus pergunta se eles também sabem que sua filha fugiu. Eles dizem que também sabem disso. Eles querem que ele participe de uma sigilosa investigação. Dizem que Leroy Fry, um cadete, retirou a sua própria vida na noite anterior e que o corpo dele foi violado na enfermaria do hospital. O coração de Leroy Fry foi retirado do seu peito. No necrotério, o médico diz que retirar um coração assim não é tarefa fácil. E também diz que quem fez isso precisa ser forte, mas não precisa exatamente ter conhecimentos médicos. O capitão Hitchcock pede que Augustus os ajude a salvar a honra da Academia Militar dos Estados Unidos. Augustus diz que é o que ele tentará fazer. Um cadete que viu o corpo fala que ele estava curvado, como se estivesse sentado e que seus pés tocavam o chão. Analisando o corpo, Augustus diz que o cadete Fry lutou antes de morrer. Augustus encontra uma contusão na cabeça de Fry que o médico não tinha visto antes, o que indica que alguém o exterminou. Augustus também encontra na mão do cadete Fry um pedaço de papel, que ele retira fazendo um barulho relaxante. Que nojo. O capitão Hitchcock diz que Augustus os ajudará na investigação, mas que ele precisará seguir algumas regras. Diz que Augustus irá prestar contas a ele e ao coronel todos os dias e que não poderá comentar a investigação com mais ninguém. Ele também diz que Augustus não poderá beber até o fim da investigação. Aparentemente, o homem gosta de uma pingaça. De volta ao local onde o corpo foi encontrado, um cadete chamado Edgar Allan Poe fala que ele tem uma teoria sobre o assassino. Ele diz que ele é um poeta. Augustus fala com um vigia que trabalhava na noite do ocorrido. O vigia diz que alguém o liberou do posto. Diz que ele não pôde ver o rosto, mas que estava usando insígnia nos ombros. Em um bar, Augustus vai tomando suas pingaças. Augustus fala com Poe. Ele pergunta por que ele acha que quem matou Fry era um poeta. Poe responde que o coração é um símbolo e que sem tal símbolo não resta nada. Poe cita parte de um poema e parte da Bíblia. Poe revela que é um poeta. Augustus diz que não entende muito de poesia. A gente sabe do que ele entende. Bebeu hoje? Não. Poe diz para Augustus averiguar um cadete chamado Loughborough, porque ele teve uma briga com Fry quando eles eram colegas de quarto. Augustus e o capitão Hitchcock interrogam Loughborough. Ele diz que a briga não foi nada demais e que Fry estava andando como os maus sujeitos. Eles também interrogam Stoddard, que foi o último a ver Fry com vida. Ele diz que era tarde demais e escuro, e que Fry disse que estava indo resolver uns assuntos necessários. Um bilhete chega. Quando o capitão Hitchcock lê, fica chocado. Várias vacas foram exterminadas e seus corações retirados. Uma pausa rápida para te lembrar de deixar um like e de se inscrever para mais. Vai lá, o canal está no comecinho e você pode fazer parte das primeiras pessoas a seguirem. Voltando, Augustus vai falar com Poe. Diz que ele tem uma oferta de emprego para ele, mas que ele não será pago e que nenhum dos seus colegas poderá saber, apenas no final. Augustus diz que precisa que o pedaço do bilhete encontrado na mão de Fry seja decifrado. Na sua casa, solitário, Augustus lembra de sua filha. Poe vai até lá, diz ter decifrado a mensagem no papel. Poe diz que, por ser escrita à mão, era um bilhete bem pessoal. Ele analisa a escrita e diz que talvez fosse o convite, uma armadilha. Poe vai explicando como decifrou as supostas frases. Ele parece bem confiante, até que Augustus diz que nem todos escrevem com ortografia perfeita, e que por isso Poe está errado. Augustus explica que o bilhete realmente dizia que Fry iria se encontrar com uma mulher no cais naquela noite. Augustus sabia da resposta antes mesmo de pedir que Poe a desvendasse. Poe diz que na manhã depois da morte de Leroy Fry, ele acordou e começou a escrever sobre uma linda mulher misteriosa, e que depois ele viu uma linda mulher. Ele diz acreditar que o poema que escreveu foi ditado a ele pela sua falecida mãe. Poe recebe um bilhete de Augustus, que diz para ele o encontrar no depósito de gelo. Lá, Augustus encontra no chão cera de vela seca, uma marca de cruz e também sangue. Poe chega lá e Augustus diz que esta é a cena do segundo crime.
Augustus diz que o crime pode ter ligação com a religiosidade. No chão há um desenho de um círculo com um triângulo dentro. Augustus diz que o coração de Fry provavelmente estava no centro. Eles vão falar com o professor Jean Pepe, um especialista em símbolos e rituais ocultos. O especialista diz que o símbolo é um círculo de magia. Ele diz que poderia ser trabalho de um mago sozinho ou de um grupo. O especialista fala sobre a caça às bruxas. Ele fala sobre um francês que capturou e executou mais de 700 bruxas durante sua vida, e que o mesmo escreveu um livro, e dizem ter sido destruído. Diz que há boatos que existam 2 ou 3 cópias idênticas do livro que foi destruído, e que muitos colecionadores do ocultismo gostariam de encontrar tais cópias. Ele diz que no suposto livro contém instruções de como chegar à imortalidade. Augustus diz que precisa que Paul se infiltre entre os cadetes e procure alguém que se interesse por ocultismo. Paul solta uma conversa para os outros cadetes. Diz que alguém o fez questionar sua fé, mas que ele não dirá quem. Até que um dos cadetes pergunta: foi o Marques? Agora Paul tem um nome para investigar. Paul finge estar doente para ter o dia de folga. Artemus Marques, que é o filho do médico, gosta da rebeldia de Paul e o convida para uma festinha à noite. Paul entra na casa de Augustus e se impressiona com os livros em sua estante. Paul encontra um livro de poesia e questiona por que Augustus iria ter tal livro se ele disse que não lê poesias. Augustus diz que o livro pertencia à sua filha. Paul pergunta onde ela está. Augustus revela que ela fugiu com alguém que ele mal conhecia. Paul conta a ele sobre Marques. Paul vai até a tal festinha, mas chegando lá ele já vai sendo bulinhado por um dos caras, até que um outro cadete o manda parar. Eles perguntam se Paul é mesmo um poeta. Ele responde que sim e começa a recitar um poema engraçado. Enquanto jogam pôquer, perguntam a Paul se é verdade que ele foi interrogado pelo investigador. Ele responde que sim, mas que ele nem conhecia Fry. Um dos caras na mesa diz que a única coisa que Fry faria para ter atenção seria retirar a sua própria vida. Outro cara diz que ele fez porque foi rejeitado por uma garota. Eles perguntam a Artemus Marques se poderia ser a irmã dele. Artemus fica nervoso, mas depois ri para desviar da conversa. Augustus chora ao ver um vestido que pertencia à sua filha. No enterro, a mãe de Fry dá a Augustus o diário de Fry. O diário está escrito com uma combinação caótica de números e letras. A mãe dele não conseguiu ler. Paul vai até a casa de Marques e olha encantado para a irmã dele. Paul a convida para sair no sábado. Ela recusa a princípio, mas depois que ele solta um francês cabuloso, ela aceita. E ele a chama para passear no cemitério. Augustus coloca as folhas do diário de Fry molhadas na janela, assim revelando o que foi escrito. Paul fala sobre a morte com Lia. Ela diz que Paul combina melhor com a morbidez do que com seu uniforme. Lia começa a tossir e Paul pergunta se ela está com frio. A mulher começa a ter um piripaque e cai, convulsionando, até que ela para. Ela diz que isso acontece de tempos em tempos. Paul fala que sua falecida mãe tem uma presença na vida dele. Você sabe, um encontro bem comum, né? Ela parece que vai morrer, ele tem contato com a mãe morta, coisas comuns assim. Paul caminha na noite neblinosa, quando é atacado pelo cadete Beringer, que diz para ele ficar longe de Lia. Augustus chega e salva Paul. Augustus diz que ele iria exterminar Paul. Paul diz que por Lia, ele que acabaria com ele. A mulher com quem Augustus tem algum tipo de relacionamento pergunta se Augustus suspeita de Beringer. Ele diz que se interessa mais em Artemus Marques. Augustus diz que a família toda age como se fossem culpados de algo. O capitão Hitchcock diz a Augustus que Ballinger desapareceu. Todos saem em busca de Ballinger pela floresta, até que acham Ballinger pendurado sem vida. No necrotério, o médico diz que a retirada do coração não foi tão bem feita quanto a outra, e que Ballinger foi castrado. O superintendente Thayer fica enfurecido com um pouco avanço das investigações e grita com Augustus. Os oficiais perguntam se pode ter sido obra de Paul. Augustus diz que não poderia ser possível, já que Paul nem conhecia Fry. Mas o capitão Hitchcock diz que Paul teve uma briga com Fry no passado. Augustus fala mal da academia e sai putaço. Então Augustus confronta Paul. Ele confessa que discutiu com Fry. Augustus fica com raiva. Ele pergunta se Paul exterminou Fry ou Ballinger. Paul diz que não. Augustus diz ser muita coincidência que os que morreram brigaram com Paul. Paul diz que vários cadetes brigaram com ele. Ele diz sofrer bullying, por ser diferente em aparência e em sua postura. Mas diz que não foi ele. Paul também diz que não mentirá mais. Paul vai a um jantar na casa de Lia. Artemus, o irmão de Lia, fala que alguém mexeu em seus pertences, deixando indireta que foi Augustus. Artemus vai piorando a coisa, cada vez mais, até que chama Augustus de bebum, e a mãe dele dá um basta. Ela se descontrola, fica gritando, quebrando os pratos, é um barraco. No final, o médico acaba pedindo desculpas.
O médico chama Augustus para o seu escritório. Augustus pergunta ao médico se sua filha está doente. Ele diz que ela é doente desde pequena. Augustus diz que vai sair para tomar um ar, mas Augustus sobe as escadas para xeretar. Paul elogia a música que Lia toca no piano. Ele diz que se deu conta de que faria qualquer coisa por ela. Enquanto isso, Augustus vai xeretando umas roupas lá em cima. É quando a mãe de Lia o interrompe. Augustus encontrou um antigo uniforme. Surpreso, o médico diz que era de seu falecido irmão. O capitão Hitchcock chega e fala que mais um cadete desapareceu. Augustus diz que olhou no quarto do Sr. Stoddard. Diz que ele pegou suas coisas e fugiu. Augustus vai falar com um especialista em ocultismo novamente. Ele pergunta sobre o livro de novo e descobre que o francês caçador de bruxas era um padre. E Paul com Lia. Ela o lembra que ele disse que faria qualquer coisa por ela. Augustus vai falar com o médico. Diz que a família Marques tem sido um mistério. Ele comenta sobre o padre caçador de bruxas. Fala sobre Lia e diz que ela está recebendo instruções do padre falecido. Na estante do médico, Augustus encontra o tal livro raro com instruções escrito pelo padre francês. O médico diz que tentou ajudar Lia com a medicina, mas que foi inútil. O médico diz que Lia se comunica com seu tataravô, que é o padre francês. Enquanto isso, Lia lá fazendo outro ritual oculto, onde agora Paul é a vítima. O médico diz que eles não exterminaram o Fry, apenas fizeram um ritual depois. Augustus diz que o médico é um homem da ciência e não devia fazer parte dessa loucura. Augustus diz que tirar a vida de alguém é desumano e que alguém será punido por isso. O ritual continua e Paul está fraco e confuso. Lia diz que sacrifício é a maior expressão de amor. Ah tá, até parece. Lia e sua mãe vão falando os feitiços para o ritual, enquanto Artemus se prepara para exterminar Paul. É quando Augustus chega e os manda parar. Uma confusão começa, velas caem no chão. Também quem é burro o suficiente para colocar uma porrada de velas em um lugar cheio de palha. Enfim, a discussão continua. Augustus diz que Lia foi quem escreveu o bilhete para Fry. O irmão dela diz que foi ele. Artemus e Augustus brigam loucamente. É o pau comendo, o fogo se espalhando, feitiços no ar, Paul sem poder andar, só alegrias. Um pedaço do teto cai em Lia. Ela cai no chão e seu irmão e sua mãe vão até lá. Enquanto isso, Augustus aproveita para salvar Paul. Com o teto prestes a desabar, Augustus tira a mãe de Lia de lá à força, enquanto Artemus fica para trás. Até que o teto desaba sobre eles. Paul se recupera em um hospital. Augustus pergunta ao capitão Hitchcock o que acontecerá com a mãe de Lia. Ele diz que o juiz decidiu que ela pagará sofrendo com a perda dos filhos, e que o médico se demitiu. O capitão pede desculpas a Augustus pelo seu comportamento hostil. O superintendente Thayer diz a Augustus o quanto ficou surpreso com a família Marques e diz que Augustus está dispensado. Augustus recebe a visita de Paul. Sério, ele diz saber sobre a filha de Augustus. Paul diz que a letra no bilhete que Augustus o enviou foi escrito com a mesma letra do pedaço do bilhete encontrado com Fry. Paul fica chateado com a mentira. É revelado por Paul que a filha de Augustus foi abusada no caminho de volta de um baile, por 3 cadetes, e que ela, traumatizada, tirou sua própria vida. Paul pergunta a Augustus por que ele nunca o contou. Augustus diz que não é uma história que ele gostaria de contar. Paul diz que o teria consolado. Paul diz que Artemus, Lia e sua mãe estavam procurando um coração, porém eles não estavam prontos para exterminar alguém. Logo, quando Augustus se vingou e exterminou Fry, eles usaram o corpo para o ritual. Augustus tinha ido embora de lá, mas foi chamado de volta para investigar o próprio crime. E por sorte soube que haviam mutilado o corpo e que ele teria uma chance de culpar outra pessoa. Paul diz que Augustus fez todos de idiota. É revelado que Augustus também exterminou Bellinger e retirou seu coração, para não suspeitarem dele. Augustus também diz que Stoddard fugiu com medo e que ele espera que ele passe o resto de sua vida assustado. Augustus diz que o seu destino está nas mãos de Paul. Paul queima os bilhetes que poderiam ser usados como provas dos crimes. Augustus diz que gostaria que sua filha tivesse conhecido Paul, e Paul se emociona com o comentário. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever para mais. Até a próxima!